Olá pessoal, professor Edson falando aqui com vocês. Neste vídeo, nesta aula, vamos aprender um pouco mais sobre a linguagem de programação Python, onde vamos utilizar os conceitos de estruturas de repetição usando o comando while. O código aqui já está digitado para que o vídeo não fique tão longo e assim o professor vai nas explicações aqui para vocês. Então nós temos aqui primeiro comando na linha 1, import OS, onde nós estamos importando a biblioteca do sistema operacional para que a gente possa utilizar alguns comandos, entre outros, como por exemplo, o CLS que limpa a tela. Aqui na linha 3 nós estamos criando uma variável do tipo lista. O que é o tipo lista? Eu posso armazenar vários valores dentro dessa lista, sendo que uma variável comum nós podemos armazenar apenas um tipo de dado por vez. E quando eu tenho uma lista definida por colchetes, né, abrindo e fechando colchetes, eu consigo armazenar vários itens, vários valores dentro dessa variável. Uma variável mais abrangente. Pois aqui na linha 5 nós temos uma entrada de dados. Estou dizendo que essa variável, veja que o nome, apesar do nome parecer o mesmo, mas aqui é o nome da lista. Produtos, no plural, underline info. E aqui é o nome da variável produto, singular, underline info. Então tem que prestar bastante atenção para que não digite o mesmo nome. Aqui é a lista e aqui é a variável que vai receber temporariamente os dados de entrada que posteriormente serão transferidos, adicionados dentro da lista. Então, input, função de input, que é a entrada de dados normal. E aqui nós começamos, então. Enquanto a variável produto underline info, observem que nós estamos usando a variável e não a lista. Enquanto a variável produto underline for diferente, exclamação igual significa diferente de fim, faça. Ou seja, na hora que nós executarmos aqui o código, vou até executar aqui já para vocês irem visualizando. Cadastro os itens da lista. Vamos cadastrar itens aqui em informática, por exemplo. Digitei lá mouse, digitei lá teclado. Então, enquanto os itens que estão sendo digitados for diferente da palavra fim, ele fica pedindo para mim entre cadastro item da lista. Impressora, observe que em nenhum momento eu digitei fim. Enquanto eu não digitei fim, ele fica no laço de repetição, no looping, e eu consigo inserir os dados nessa lista. A hora que eu digitar a palavra fim, exatamente como está definido aqui, o F maiúsculo, ele vai encerrar o laço de repetição de entrada de dados e vai entrar no outro loop onde ele vai exibir os dados. Nós já vamos ver essa segunda parte. Então, enquanto a informação de entrada for diferente de fim, ele fica fazendo looping. O que ele faz nesse loop? Ele adiciona na minha lista, agora sim aqui é a minha lista, produtos, underline info, append. O append é para adicionar itens na minha lista que inicialmente ela está vazia. O que vai ser adicionado nessa lista? Os valores digitados aqui, mouse, teclado, impressora. E aqui novamente, observe que eu tenho um print igual ao de cima, né? O mesmo print. Por quê? Porque aqui é o print inicial, para ele poder entrar dentro da estrutura de repetição. Depois que ele entrou dentro da estrutura de repetição, ele verifica. O que eu digitei é diferente de fim? É. Então ele adiciona esse primeiro item, que foi o mouse aqui no exemplo, e eu tenho que dar um input novamente, por quê? A hora que ele entra dentro do laço da estrutura de repetição, ele não passa, a execução do meu algoritmo não passa mais por essa linha. Então é necessário que eu tenha uma entrada de dados novamente aqui. E assim ele vai ficar alimentando, adicionando os itens na lista através do append até que eu digite a palavra fim. Quando eu digitar a palavra fim, ele vai verificar. Enquanto for diferente de fim, ou seja, digitei fim é igual a fim, ele para de repetir, limpa a tela e aqui ele entra numa outra estrutura de repetição onde ele vai exibir os dados na tela. Então observem aqui, olha que eu digitei fim, vou apertar a tecla Enter, ele vai limpar a tela e vai executar essas instruções. Limpou a tela e executou essas instruções.
que essas instruções fizeram? Inicializamos uma variável i de inicial, valendo 0, porque os itens da minha lista ele tem um índice interno. O primeiro item da lista é a posição 0, o segundo item da lista é a posição 1, terceiro item da lista é a posição 2. Então, o primeiro item da lista começa em 0, por isso que eu tenho que inicializar a variável 0 para ele pegar o primeiro item da lista. Aí, o que eu faço? Crio uma variável chamada tamanho, uso a função len, que ele vai verificar qual é o tamanho da minha lista. Como eu digitei 3 itens, ele sabe que tem 3 itens dentro da minha lista. Essa funçãozinha len faz essa leitura de quantos itens eu tenho na lista. Aí entra na estrutura de repetição while. Enquanto a variável i for menor, então 0 é menor que o tamanho, ou seja, 0 é menor que 3, faça. Faço o quê? Imprima o que tem dentro da minha lista na primeira posição, que é a posição 0. O que eu tenho na posição 0? Mouse. I mais. O i passa a valer 1. 1 é menor ainda que o tamanho? Porque o tamanho é 3. Escreva o que tem dentro da minha lista na posição 1. Então, na posição 1 eu tenho o teclado. E assim, passo para a posição 2. 2 é menor que o tamanho da lista, que é 3? Sim, é menor. Imprimo o que tem dentro da minha lista na posição 2. E passa a valer 3. 3 é menor que 3? Não, é falso. Sai do laço de repetição. /n, pulo uma linha e executo o comando. Então, essa é uma forma mais dinâmica de tornar uma lista, através aqui dessas estruturas e repetições, de criarmos uma lista dinâmica e não uma lista estática, que é a lista estática é quando você já pré-define os itens da lista. E assim não deixa dinâmica, eu posso digitar os itens aleatórios que eu desejo para o meu algoritmo. Até mais, pessoal.